Tudo bom, Débora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, todo mundo. A gente vai falar, né? Sextamos, mas vamos falar sobre inflação oficial do Brasil, que hoje foi de 0,24% em outubro. O dado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE e a Débora tem já a reação do mercado, Débora. A gente pode ter uma ótima reação, aliás, viu, Ju? Sabe por quê? Essa inflação ela veio abaixo da expectativa do mercado. Se esperava uma inflação em 0,29% esse mês, então veio em 0,24%. Alguns grupos confirmaram o que a gente já tinha visto no IPCA 15, que é aquela inflação que a gente tem medida no meio do mês, né? Para dar um direcionamento já do que a gente vai ter pela frente aí sobre essa inflação. Quais foram os grupos que mais pesaram? O grupo de transporte, com a passagem aérea realmente disparando mais de 23% esse mês. E eu tenho certeza que se você tentou viajar, você já sentiu no seu bolso que a passagem aérea está realmente bem mais cara. E por que essa passagem aérea está mais cara? Porque a gente tem o querosene de aviação, que subiu bastante. A gente também tem uma queda na entrega das aeronaves. Tem bem menos aeronaves sendo entregues pelas fabricantes de aeronave aqui no Brasil. A gente tem fabricante de aeronave, a gente tem fora do Brasil também, todas elas com uma queda aí de 30% pelo menos na entrega dessa demanda, porque foram impactadas na produção lá na época da pandemia. E esse efeito a gente vem sentindo agora. Então, somando tudo isso com a questão do dólar também, porque no final das contas a gente tem todas essas companhias com as despesas dolarizadas, isso pesa bastante. Então, vamos ver mais, porque além da passagem aérea, a gente teve um outro grupo que também veio aí com produtos mais caros, que foi o grupo de alimentação. O grupo de alimentação teve uma alta em geral de 0,27% e olha o que está mais caro. A batata inglesa, que subiu mais de 11%. As frutas também subiram bastante, o arroz também subiu e as carnes ficaram mais caras. Então, esse grupo aqui de alimentação que vinha em deflação, saiu do sinal negativo, passou a subir um pouco mais aqui em 0,27%. Já era realmente o esperado. Em relação aos transportes, saiu o grupo de transporte subiu 0,35%. Por causa da passagem aérea e do óleo diesel, que aí nos combustíveis foi o único que ficou um pouco ali acima. Mas a gasolina e o etanol ficaram em deflação, deixaram de ser o vilão da história. Mas a inflação vindo um pouco abaixo do esperado, isso acaba sendo um sinal positivo, principalmente para poder a gente manter aquele ritmo de cortes de juros que a gente tem já acontecendo pelo Banco Central. E agora a gente vai falar da Petrobras, que registrou um lucro líquido recorrente de 26 bilhões de reais no terceiro trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o dado teve uma queda de mais de 40%. E a Débora vai mostrar que esse resultado vem em linha com as expectativas, né, Débora? Na verdade, não tanto em linha assim, Ju, porque a gente tem o quê? A gente tem tinha uma expectativa muito grande por causa do relatório de produção da Petrobras, que veio muito bom. E aí todo mundo estava esperando, vamos ter recorde ainda assim, como a gente estava vendo o recorde, por exemplo, do preço da ação nesse mês de outubro. Mas o que acontece? A Petrobras vem sentindo agora o efeito da alta do barril do petróleo Brent, que serve de referência para a Petrobras, ou seja, desculpa, a queda do barril do petróleo Brent caiu 14%, se a gente for comparar com esse mesmo período do ano passado. Então, se o petróleo está mais barato e é o produto ali principal e você está vendendo o seu produto com a margem menor, você vai ter uma queda. E essa queda, por exemplo, no fluxo de caixa da Petrobras, ela foi menor se comparado com as grandes companhias do mundo inteiro, que perderam muito mais até do que a Petrobras. Então, a Petrobras perdeu uma média ali de fluxo de caixa de 14%, enquanto no mundo todo a gente viu essa média cair muito mais de 20%. Então, se for parar para olhar por esse ponto, a Petrobras foi menos impactada do que as companhias no mundo inteiro. Porém, por outro lado, é negativo a gente ter queda em todas as frentes. O EBITDA caiu, o fluxo de caixa caiu, né, lucro líquido caiu, mas vai ter dividendo, que é um ponto positivo para o mercado. O mercado estava muito querendo saber disso. A gente vai continuar tendo dividendo? Existia uma expectativa muito grande por causa de toda essa política nova, da nova gestão, de mudar essa política de dividendos. 17 bilhões e meio de reais serão pagos em dividendos pela companhia. Serão pagos em duas parcelas, cerca de R$ 1,30 por cada ação. Além disso, a companhia revisou o guidance. O que é isso? O que vai vir de produção pela frente. Então, eles devem continuar produzindo bastante. O problema é que o petróleo está realmente mais barato e aí eles sentem um pouco mais. Ainda tem a questão do dólar, que aí a desvalorização, né, do dólar frente ao real, isso acaba também impactando, mas no resumo de tudo, a gente viu agora, no início da manhã, as ADRs da Petrobras, que são as ações negociadas lá nos Estados Unidos, subindo no pré-mercado. Vamos ver qual vai ser a resposta do mercado, se eles vão entender a justificativa da companhia, que não é uma exceção somente da Petrobras, porque a gente também tem outras companhias no mundo sendo impactadas por causa do preço do petróleo,
ou se aí vai olhar positivamente, porque a gente vai ter dividendo, investidor colocando dinheiro do bolso, e isso acaba sendo positivo. E também essa revisão de guidance, que não deixa de ser também algo interessante, Ju.